aí, pessoal ligado aqui no YouTube do 12 Esportes, está começando mais uma edição do Pod Coxa 12. Murilo, Ricardo Sabag e Glauco Gasparin estão aqui comigo. Eu vou abrir esse programa direto com uma mensagem de Ricardo Sabag, que está novamente substituindo o Leandro Requena, que está no DM. Ele assumiu de vez. Está no DM de novo. A função bosquilha dele. É. Não sabemos quando retorna, não vamos dar uma previsão, porque a gente corre risco de ser desmentido. Será que os reforços vão estrear antes do... Vão voltar antes do... É muito possível de a gente ver o Grego jogar antes do Requena voltar ao podcast. Vamos ver. Mas me disseram que o Ricardo Sabag tem uma mensagem importantíssima, uma mensagem de desesperança para esse momento do Curitiba. É verdade? É isso, exatamente, Fernando Rodini aqui. Obrigado mais uma vez, amigos, pelo convite. Obrigado, Mumu. Obrigado, Glauco. Eu tenho, de fato, uma mensagem de desesperança para o torcedor Coxa Branca. Por quê? Porque eu cheguei aqui na última edição do Pod Coxa muito feliz com a vinda do Slimani. Preguei aqui a hashtag Slimania. Fico, aliás, muito obrigado a vocês duas pessoas Bombou, que né? usaram essa hashtag. Foi um sucesso nas minhas redes sociais. Mas hoje, infelizmente, eu tenho uma mensagem de desesperança. Vocês vão me perdoar, eu até trouxe aqui um discurso que eu quero ler para vocês. Ele é breve. Eu não vou demorar demais, mas é porque eu acho importante, nesse momento, a gente marcar isso. Você tem todo o tempo do podcast. Muito obrigado. Eu não vou tomar muito tempo, prometo. Você torcedor que ainda tem esperanças. Você que acha que esse time ainda pode se recuperar. Você que acredita que tem jogadores que têm algo a mostrar, que o técnico guarda alguma coisa, alguma tática revolucionária. Você que acha que os novos contratados vão mudar a cara desse time, a você eu trago uma mensagem de desesperança. Pelo bem da sua saúde mental e espiritual, pela harmonia na sua casa, na sua família, com os seus amigos, não acredite nesse time. Não tenha esperança de que ele é capaz de melhorar, porque ele não é. Aceitar isso é o melhor caminho para reencontrar a paz. Não podemos mais brigar contra os fatos e as evidências. Esse time estava destinado ao fracasso, desde que foi montado. E ele já foi desmontado, e já foi remontado, e continua fadado ao fracasso. Alguma coisa deu muito errado em 2023. A gente pode procurar o culpado ou vários culpados, mas o mais provável é que todos nós sejamos culpados. E aí você me pergunta, como pode ser o torcedor um culpado? A culpa, meus amigos, está justamente na esperança. Na crença de que alguém poderia fazer algum bem ao Curitiba nesse ano. Nos elogios aos bons trabalhos, às boas decisões, ao crédito que a torcida deu a toda essa gente. Eles não merecem o nosso amor. Por isso eu clamo, chega! Chega! Vamos aceitar o nosso destino. Vamos acreditar que faremos a pior campanha da história dos pontos corridos. Que vamos terminar na lanterna do campeonato. Que em 2024 estaremos na Série B. Vamos aceitar a nossa realidade. É com essa desesperança, amigos, que o torcedor do Curitiba vai finalmente encontrar a sua paz. Muito obrigado. Discurso forte, hein? As duas pessoas que fizeram a hashtag aplaudiram. Quero saber quanto tempo você levou para escrever isso aí. Eu tô pensando muitos dias nisso, mas eu levei mais ou menos uns 8 minutos. 8 minutos? Foi rápido, foi rápido. Quase um minuto para cada ponto que o Curitiba tem no campeonato, praticamente. Então... Discurso forte e direto desse discurso a gente vai pro glaucômetro na tela, né? Que é a mesma imagem de sempre. Não, a gente não precisa atualizar o glaucômetro. Vamos colocar ali, ó, continua lá, porque não mudou. Só tem esses três Esse níveis, semblante. até a gente melhorar o nosso design aí. Querendo dar um sorriso, mas sem ter motivo para sorrir. Eu vou fazer até um contraponto ao Sabag. Apesar de eu concordar que a expectativa é inimiga da felicidade, quando você cria uma esperança, você imagina que pode dar tudo certo, a probabilidade das coisas darem errado, não atingirem a tua expectativa é muito maior do que a chance de dar certo. Então, é melhor você ser surpreendido positivamente. Expectativa baixa. Expectativa baixa, não acreditar em nada, sem imaginar que o time já caiu, que não tem mais solução. Aí, numa dessas, vai que, pelo menos ali, faz algumas vitórias, enfim. E a situação ali, eu comentei antes de começar o programa, que se houvesse uma possibilidade do
do glaucômetro apontar ali negativo, um pouco mais para baixo ali, teria que ter marcando ali para mim. Estaria mais fiel à desanimado, realidade, mais né? desanimado. Porque assim, o último jogo evidenciou mais algumas deficiências do time, mais algumas carências do elenco, enfim. E o tempo está se esvaindo. Então, está cada vez mais difícil. O Curitiba quebrou o glaucômetro, é isso. Não tem mais conserto, não há um resquício de felicidade desse menino. Olha o que fizeram com ele. Vamos até tirar da tela ali o glaucômetro, A então. expectativa é a mãe da decepção. Esse é o problema. E eu acho que o torcedor Coxa Branca já sofreu todas as decepções que ele merecia sofrer nesse ano 2023. É só esse o meu ponto. Eu não acho que é só no ano de 2023, assim. Eu tenho pra mim que o torcedor do Curitiba, ele é um exercício que algum sádico, uma entidade superior faz, que é como se fosse um purgatório na Terra. Porque eu torço pro Curitiba desde o começo dos anos 2000 e eu não lembro de um bom momento, assim, que a gente conseguisse um lastro maior. E é basicamente isso, ele tira toda a sua alegria de viver, veja o Glauco ali, o estado dele, parece uma pessoa anímica já, né? Sim, não tem. Mas é isso que tem. Enfim, vai piorar. A tendência é piorar, a tendência não é melhorar. Eu vi um tweet, agora eu não vou lembrar o nome do perfil, que comentou que o Curitiba talvez fosse um experimento social. Que o pessoal tava na terra, quem fosse torcer pro Coxa era para pagar alguma penitência, alguma coisa nesse sentido. E às vezes a gente fica ali pensando, poxa, será que a gente fez de tão errado assim pra... Já deu, né, esse tempo. Pelo amor de vocês Deus. fizeram? Pô, Porque assim, saca. como o Murilo falou ali, desde os anos 2000, a gente pode puxar até os anos 90 aí, quem tem um pouco mais de idade. Acho que depois do título brasileiro mesmo, depois de 85 ali, foram raros os momentos. Ali você vai pegar um ano ou outro, você tira uma exceção ou outra ali, mas a regra, o padrão é a gente... Se o torcedor Coxa Branca vai ali na igreja do Perpétuo Socorro se confessar com o padre e chega e fala, padre, me perdoe porque eu pequei, eu sou Coxa Branca, fala, meu filho, já tá perdoado. Tá perdoado. Tem aí Não mais uns tem 20 anos ainda de Pra perdão. dar continuidade ao nosso papo, entrando em assuntos que não são só depressão também, né? Murilo, mostra aí a camisa. Não, minha camisa Mostra aqui, aí a ó, camisa. vou levantar pra câmera. Só um retrato perfeito do torcedor Bela camisa. Coxa Branca Bela aqui. camisa. Camisa do Slimani. Slimani é o salvador Camisa da da pátria. Argélia. 13 da Argélia. É a esperança do torcedor É o agora. último tiro. Ela Mas vai durar durar do até jogo de São domingo, Paulo, não? 10h35 da noite, né? Porque pra ajudar, a gente colocava o jogo domingo, 8h30 da noite, né? Já tá tudo errado. Tudo ruim. Mas, enfim, ali eu até tava conversando com o amigo Ricardo Sabag durante a semana. Ali teve um comentário que nos chamou a atenção ali eu vou eximir você, Fernando Rudnick, dessa discussão. O cidadão fala 4 Zé Ruelas. Só isso. Queria dizer pra esse cidadão, que eu esqueci o nome, eu vou falar 3, somos 3 coxa brancas aqui. Mas a gente é Zé Ruela mesmo. Nós certo. somos completamente idiotas. Que se a gente fosse minimamente inteligente, a gente não torceria pro Curitiba. Então, eu concordo comigo. Tá certo, somos amigo. Zé Ruelas. Obrigado pelo comentário. Será que esse torcedor aí é daquele torcedor esperançoso? Não? Espero que seja, E né? tá achando que vocês não estão passando essa mensagem de esperança. Agora, depois de hoje, né, não hoje existe aqui, mais. Isso aqui, pelo amor de Deus, quem tem esperança não assista o programa. Tá, vamos então. Antes, a gente já começou o programa, né? Vamos pedir para quem. Não tô positivo. Vamos começar agora. Vamos começar o programa de novo, então. Vamos começar de novo. Parte 2. Para você que está nos assistindo aqui no Pod Coxa 12, se você não é inscrito, então clica ali no botãozinho, se inscreve, nos ajuda muito, deixa o teu joinha, a tua curtida aí no nosso programa. A gente está no nosso parceiro aqui no Estúdio Cristal Podcast, que tem uma estrutura sensacional. Nos tratam muito bem aqui no Estúdio Cristal Melhor que o Curitiba. Podcast. Nos tratam melhor que o Curitiba. É verdade. Enfim, vamos seguindo aqui, então, o nosso roteiro, para você que está nos assistindo, para a gente falar. Tem uma situação que é curiosa, né? Porque vocês estão falando da desesperança do Curitiba, mas tem gente que está chegando, tem gente que está saindo no meio, né? Que Tá aí, a esperança e a desesperança. são os Quem está com reforços. esperança? São os reforços que estão chegando. Eu tenho uma lista que o Glauco trouxe pra gente. São 11 chegadas aí nessa janela. Eu vou listar um a um. Vamos lá.
Podem fazer expressões faciais aí com a reação, tá? Fran Sérgio. Edu. Garcês. Meu Deus. Diogo Oliveira. Coitado. Reinaldo. Não sei quem é. Rainer. Seba Gomes. Não sabe onde se meteu, ele vai perceber ainda daqui a pouco. Lucas Barbosa. Meu Deus. não. Esse aqui, ó, eu juro, Maurício Antônio. Eu não conheço. Não estreou não ainda. estreou ainda. Maurício Antônio. Não é só você que não conhece, muita gente não conhece. hein? Slimani Slimani. e Samaris, que a gente vai falar daqui a pouquinho do Samaris, que fala português, jogou muito tempo. Deve ter pesquisado como está a situação do Curitiba, mas ele tá vindo aí por um clube que é um presente de grego para ele, né? Talvez. Isso tudo, Glauco, são só os reforços que chegaram agora nessa janela. essa A última janela, janela. essa janela. E pode ser que pinte aí mais. Tem Mas mais. alguém aí ainda... então, até uma Eu tava celeuma. espantado que é uma lista que não tem ninguém que chegou e já saiu. É uma celeuma do último Não, mas programa. vai ter gente que vai sair dessa lista antes do fim do ano aí. Eu consigo apostar e chutar. Que eu coloquei até uma probabilidade errata lá no último programa, porque a janela fechava dia 25. Mas tem trocas. Ela tá entreaberta, dá pra passar pela fresta. Tem uma coisa que a CBF... Não, esse eu texto da consigo CBF, entender. ela merece um parabéns. Porque ela conseguiu acabar com um período de inscrições, porém, entretanto... Abriu uma exceção? Ela abriu uma exceção que você pode inscrever mais 8. Você pode trocar. Ou seja, né? se você quiser fazer uma mini reformulação depois que fecha a janela que ela mesmo determinou uma data, Enfim, a errata... é completamente sensacional. O erro foi errata. Não, Não precisava ter Não colocado. precisava ter posto. E na verdade não é uma errata. Eu vou até falar aqui, porque o texto da CBF, você vai lá e coloca no regulamento da CBF, ele dá margem à dupla interpretação. Sim, sim. Então, se você olhar lá direitinho, Talvez a eles CBF precisou, quisessem inclusive, fechar a janela mandar uma mesmo. nota para os clubes. Mas todos esses clubes estão contratando aí, para tem um monte de gente, né? porque todo mundo ficou em dúvida, tá fechado ou não tá? E a CBF, não, a gente escreveu mal aqui mesmo, mas está liberado. Então, É um problema que essa janela continue aberta, porque aí permite que façam novas contratações aí E aumenta a de esperança. gosto duvidoso, vai. aumenta Não, a esperança tô brincando. ou a desesperança, né? Em Mas a alguns gente tem, casos, dependendo tem do que que fazer vão um trazendo. ponto só ali. Esses nomes que você citou foram todos pós-janela. Quantos nomes você citou? 11. Eu sei que não é um para cada posição, mas é literalmente um time. É um time. É um time de futebol. Mas vocês têm que agradecer a janela, porque se não fosse a janela, essa extensão aí, vamos dizer assim, a Slimania não seria possível, né? Porque o Slimania não estaria inscrito. Se É não um fosse alento, essa, essa extensão aí, essa colher de chá que a CBF tá dando. Mas tem nome aí nessa lista que é sacanagem com a cara do torcedor. Já olhando assim, em retrospecto ali. O Garcês estava, segundo informações, né? Tava sendo disputado com o Londrina. A gente passou a perna no Londrina para contratar o Garcês. Que porcaria é O essa, Edu meu amigo? tava fechando com o Vitória na Série B. O O Edu ainda... Garcês com Londrina. Mas Se o você Edu, for- o Edu pode ser uma contratação pro ano que vem já. para jogar a Série B no ano que Se vem, né? for Podemos pensando projetar já nisso, se Série for B, projetando 2024. já uma temporada ali de rebaixamento, aí eu concordo com a contratação do Edu. Mas, naquele momento ali pra Série A, não faz sentido. Inclusive que dá tempo a ele de ir entrando em forma para A Série B de 2024. Tem a outra parte dessa lista é as saídas, cara. Eu não vou ler todo mundo aqui. É que é muita gente. tem- Mas desde é a o- parte boa. Tem do Potker. É a nossa alegria, quem saiu. É porque são 28 contratações, né? Se não me engano. Desde o início da Então tem temporada. 17 saídas. Tem muita gente. Não, eu vou passar isso aqui. Mas, enfim, é muita gente. E acho que vocês não... Tem gente pra sair ainda. O Rodrigo Pinho pode ser que saia. O Liseiro tá O Liseiro saindo agora. saiu agora, o Rodrigo Pinho não Bosquilha. faz parte dos planos, porém tem contrato até 2025, então não é fácil assim você arrumar uma composição. Vai ser um fantasma, ele vai voltar em algum momento. Tem outros jogadores que também não fazem mais parte dos planos. Mas Não sei desses. se em algum momento eles fizeram parte dos planos. É complicado, eu não sei mal se entraram em campo. eu não sei se em algum momento Não, tem existiu alguns algum que- plano, né? Porque que não foram faz sentido. titulares aí que estão na bola 7, digamos assim. Ali, mas Então- desses que estão saindo, a gente citou ali, todo mundo sabe da minha boa vontade com o Rodrigo Pinho, né? Aham. Aqui já dita. Tentei salvar aqui. Mas ele, tentou no último Tentei. programa, a gente viu como acabou a história, né? Vamos recuar ele, deixar ele de meia. vamos recuar ele pra fora do elenco, aí vai dar certo. Assim. Recuaram, Saiu do time. tá ali da mauada. Mas o Rodrigo Pinho, enfim, eu ainda não tenho tantas ressalvas. Passagem esquecível, né? Tomara que siga a carreira dele, se reencontre ele. Mas o Lisiero é pior.
Eu nunca vi um cidadão com tão pouca vontade em campo ali. O Pinho, até peço desculpas, eu sei que ele ouve o podcast como todos os jogadores do elenco, né? Ali, enfim, se em algum momento passei da mão na crítica ali, mas ele pelo menos, mesmo com limitações e como estava acontecendo, ele nunca demonstrou uma falta de vontade assim escancarada. O Lisieiro não é um profissional. O que ele fez com a torcida do Coxa é palhaçada, sabe? O Lisieiro... E a culpa da diretoria também contratou esse miserável, sabe? Ele não veio porque Assim, quis, tem né? uma parte da torcida que é avessa a contratação de jogadores por empréstimo. Eu ia citar, esse lembra minha mente. Por quê? Porque tem jogador que vem emprestado com a intenção de se reabilitar, de se recolocar, de conseguir desempenhar para ele voltar para o seu clube de origem ou para ele conseguir uma negociação, seguir a carreira, ser contratado pelo Coritiba ou enfim. Porém, tem muitos jogadores que eles vão achando que eles são de férias. Ele já tem um contrato garantido, um salário geralmente relativamente alto, e eles sabem que eles não vão ficar naquele clube que está sendo emprestado, então eles chegam. Se a situação está um pouco complicada, e geralmente está, quando você contrata algum jogador assim nessa situação de empréstimo, porque você já está meio desesperado, não é um planejamento. Então, eles já vêm naquela intenção ali, vou jogar se der, deu, se não der, não deu. Às vezes não vou correr para não me machucar. Às vezes o clube não paga até o salário inteiro, uma parte. Essa é uma parte dele, ele acha que ele não tem satisfação, não dá satisfação. Só paga metade, eu não pertenço a esse clube, então não devo nem satisfação. Ele não tem aquele envolvimento, menor grau de comprometimento possível. Então, tem uma boa parte da torcida que é contra. Eu acho que tem exceções, acho que tem casos e casos, tem que analisar, mas é bom a gente frisar. Ele veio nessa, parece que ele veio a contragosto. Sim, obrigado, melhor. Você vai lá. Não é possível. Ele entrava sem vontade, não corria, não suava. Ele saía, podia entregar a camisa ali pro roupeiro, o roupeiro já dobrava, já deixava ali para outro jogo. Mas eu acho que o que é questionável para além da questão profissional do atleta fazer isso, porque é um atleta profissional, ele aceitou, né? Ninguém obrigou ele a fazer isso. Deixando isso de lado, porque é difícil analisar caso a caso, né? Imaginar, será que estava ou não estava comprometido? Essa lista, quando a gente fala, está olhando a lista só da janela, né? Se a gente for olhar, tem um número que eu acho que é mais espantoso, que é os atletas que foram contratados em 2023 e já saíram ao longo do ano, né? Que é grande também. Eu não lembro de cabeça mais, mas é. Aí é o carimbo de erro. Pois é, aí você está lidando com situações como essa, né? Esse número grande de atletas que chegaram e já saíram no ano, que é a comprovação de que deu tudo errado, né? E você lida com situações. Aconteceu agora com o Lisieiro. Saiu. Realmente não tinha motivo. Acho que não demonstrou, o Murilo falou aquilo, por um momento que ele tinha capacidade de jogar nesse time. E não é capacidade técnica, isso aparentemente ele tinha, pelo que ele jogava no São Paulo, né? Mas que ele não demonstrava nenhuma condição de estar nesse time. Ainda assim, estava sendo aproveitado, ainda estava entrando, né? O caso do Zé Roberto. É um jogador que não tinha condição técnica de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Foi titular. E aí foi dispensado na semana seguinte. Na segunda-feira, negociado na segunda-feira de noite e saiu e já foi apresentado na terça-feira. Então, assim, eu fiz o meu. Eu sei que o discurso pegou pesado aqui com essa coisa da desesperança, mas e é uma brincadeira, claro. Né? Agora, o que acontece? É brincadeira? Não, é uma brincadeira com fundo de verdade. Mas no recorte, isso daí já virou verdade, já virou lei. Não tem problema. Se descontextualizado, vai, né? A gente sabe. Agora, a dúvida é como que o time que fez esse planejamento, quem olhou isso, quem avaliou, quem decidiu trazer, sabe? Nesse ano, assim, tá completamente perdido, porque se criou essa zona cinzenta de, era a diretoria da associação, depois passou para a SAF, mas a SAF tinha alguma interferência, mas também não tinha. Ninguém e aí os nada. caras que aparecem não dão satisfação. Como é que não dão satisfação para a torcida, né? Como é que não vai alguém hoje da SAF lá e fala com a torcida? A gente estava falando, Frudi, você sabe melhor do que a gente isso. Não existe mais janela de entrevista coletiva no meio da semana de alguém do clube que fale, que dê satisfações dessas coisas. Você fica só refém do que o clube fala oficialmente nas mídias sociais e aí dão só posts de despedida. E aí a única coisa que você sabe é que assim, se agradece, o cara, obrigado aí pelo tempo que você ficou com a gente, tchau, boa sorte, é porque saiu em bons termos. Agora, o Lisieiro chegaram até a citar pelo nome completo. Parecia uma mãe chamando a atenção do filho. Parecia nota de falecimento. O atleta, eu nem sei o nome dele, mas... Eu prefiro Igor Lisieiro.
Né? Então, assim, quem que tá tomando essas decisões? Sabe? Onde que errou? Por que ninguém admite onde é que estava o erro disso? A torcida fica especulando. Então, como ter confiança e esperança que essas pessoas, e talvez até tenha um ou outro competente ali dentro hoje, eu não sei, não parece. Mas como que a gente pode confiar, a torcida pode confiar que essas pessoas sejam capazes de falar, não, agora, em setembro, a gente vai acertar as contratações. A gente trouxe de 11, talvez 2, 3 vinguem. E aí consegue tirar o time desse estado? É improvável, né? O exemplo do Lisieiro ali, eu acho que ele é maior do que os outros. Citaram o Zé Roberto e outros jogadores. O Lisieiro entrou contra o Flamengo, né? Ali foi uma opção no segundo tempo. Depois de 9 ou 10 rodadas sem jogar, né? Alguma coisa Ele assim. estava lesionado, Ele voltou contra o Flamengo e duas rodadas depois ele está sendo mandado embora. Sim. Ok, eu acho que tem que ser mandado embora. E teve a ação crucial do jogo, né? Sim, e teve aquela situação patética ali. Mas ele não era uma opção por lesão, ele voltou, jogou e agora ele não é mais uma opção nenhuma porque estão mandando embora. Como assim? Não faz nenhum sentido. Escancara a completa falta de planejamento. Não existe um planejamento. Parece que... Falta lógica, né? Falta lógica. Chega na segunda-feira, eles decidem o que vão fazer na terça, digamos assim. É mais ou menos isso. Deve ser isso. Quem veio treinar hoje? Daí a gente vê o que acontece e monta o time, né? E aí, assim, tá. Então o Lisieiro estava afastado por lesão. Não tinha demonstrado nada até aquele momento. Nenhuma razão para ele permanecer no elenco. Se existia uma intenção de que ele fosse dispensado, não é de chegar alguém para a comissão técnica, alguém da diretoria e falar assim, escuta, pessoal... Vamos deixar o Lisieiro de lado, porque ele não vai continuar no time. A gente viu, avaliou aqui, foi um erro, vamos devolver, vai ser São Paulo quer emprestar ele para não sei quem e tal. Não usa o cara. Porque eu acho que imagina situação... o clima na cabeça do atleta. Eu falei, eu não sei julgar lá o comprometimento dele ou não, mas imagina o cara sentindo a batata dele essa, vai entrar no jogo contra o Flamengo. E a situação até é parecida com o que aconteceu no ano passado, com alguns jogadores afastados publicamente. A Tony Anderson estava naquela... banca, voltou, né? Naquela barca do ano passado. Daí teve, os jogadores despediram, eu não lembro exatamente foi quem, o Tony. Mas teve mais gente, né? Mas a diretoria tomou uma decisão diferente agora, né? De não fazer esse afastamento, aí não sei... vou precisar, tô com muita lesão ali, não posso fazer isso agora, mas acaba que você tem um jogador que claramente não estava ajudando, né? A gente tocou nesse ponto de gestão do elenco, acho que no programa passado, né? Mas deve dar uma confusão na cabeça do atleta profissional mesmo. Do profissional, não do Lisieiro, que a gente já cravou aqui que não é um profissional. Ali, mas do que nem mesmo o Pinho, que eu critiquei ali. Cara, ele tá olhando ali, tem o Garcês e o Lucas Barbosa. O Pinho joga mais bola que o Garcês e o Lucas Barbosa. Isso é inegável. Na carreira ele jogou, ele pode não estar conseguindo. E até 5 jogos atrás ele era relacionado. E de repente ele não é relacionado para ser relacionado um Garcês e um Lucas Barbosa. Aí de repente ele volta um jogo no banco. É uma zona. E o contrato até 2025. Ele tá contratado até 2025. Então, quer dizer, quem trouxe pensou, não, o cara vai render aqui, vai ficar até 2025. E aí de repente, ele não consegue terminar o ano. Investimento. Não, eu ia mencionar isso agora, não só ali, mas tirando o Slimani, né, que chegou agora, ele é a segunda maior contratação da história do Coxa, né? O Rodrigo Pinho. É porque assim, tem umas condicionantes ali que eu não sei se atingiram. Provavelmente não, né? Se não atingiram, daí ele deixa de ser uma das maiores. Sim. Mas, ainda assim, quando chegou, foi um investimento vultuoso e com um salário bem considerável. Era a segunda ali, só atrás do Bruno Viana, que já foi embora, né? Então... Outra opção sem sentido. Olha, então as duas maiores contratações do ano, se não forem da história. Duas das maiores. Né? Mas as duas maiores do ano, tirando o Slimani, já não estão mais no elenco. Aí eu me pergunto, se a gente transportar essa situação do time, já que o nosso espectador falou Zé Ruela que não entende futebol, eu não entendo mesmo, tá? Não, se entendesse não era Coxa Branca. Não seria. Mas assim, transporta isso para qualquer situação profissional, qualquer empresa que você trabalha, né? Imagina, chega alguém que é responsável por fazer isso, contratação de pessoas, contrata um número desse, tem que mandar embora essas pessoas, não traz o resultado, está sempre abaixo da meta. O que acontece? O que é isso? É um retrato do quê? Da incompetência, né? Da incompetência. Então, aí vem o vilão da esperança de novo, né? Mas a SAF vai mudar, a SAF é profissional, a SAF vai afastar os dirigentes que têm ligações, né? Políticas, históricas, já afasta o torcedor, né? Traz o dirigente que seja profissional. Qual é a mudança, né? A mentalidade que a gente vê? Não parece ter nada diferente. Nada. Eu fui procurar aqui o valor do Pinho, 500 mil euros. Quase 3 milhões de reais na época. E mais 500 mil euros 500 se em metas. Atingisse as metas, que provavelmente não atingiu.
Muito provavelmente. Vocês querem falar do jogo contra o Fortaleza ou não? Eu quero dar uma Tem que pincelada falar. aqui. Tem que falar. Só pouca vergonha. Eu comentei no programa anterior, no programa da Esperança, que o Coritiba teria uma possibilidade, ainda que diminuta, de ganhar a partida desde que o sistema defensivo funcionasse, a marcação no meio de campo funcionasse, porque o Coritiba invariavelmente ou possivelmente, escolham aí a palavra, marcaria um gol. Então, se a defesa tivesse ajustada, era possível sair com a vitória. Até porque o Fortaleza, como a gente citou no programa anterior, ele estava focado na competição internacional lá e assim se confirmou, eles vieram com um time misto contra o Coritiba. Aí a gente vê que o Coritiba tira a esperança do torcedor com poucos minutos. A gente já teve bola no travessão, goleiro tendo que defender bola na pequena área. Daí o gol começou a demorar ali até que o E daí quando Robson, saiu tudo. né, daí o Robson ainda deu uma ajudinha ali, que é aquele lance que se é fora da área, o juiz marca o pênalti. Marca a falta, se é fora da área. Dentro da área nem sempre. Aquele puxãozinho maroto ali, às vezes marca, às vezes não marca, mas não vou eximir o Robson de culpa, por quê? Porque nos tempos de VAR, esse é o típico pênalti que o VAR ali está procurando. Então, você não pode dar margem. Robson deu, o atacante foi competente, e aí vem aquele problema que a gente vem citando ao longo dos programas. O problema psicológico, mental. Pronto, o time tomou um gol, desabou. Você já viu que o time já percebeu que ia perder o jogo. Beleza, o pênalti aconteceu ali, né? E era no primeiro tempo. Sim, finzinho do primeiro tempo. Agora o segundo gol ele é de uma distopia coletiva, assim, assustadora. É o Kuzevic dando um rompante pro meio campo, o Natanael não fazendo linha, ok? Ele não faz linha, porque o cara sai correndo, é uma confusão. Nada faz sentido naquele lance. Ainda bem que você citou o Kuzevic, porque ele foi o autor do gol. O Coritiba fez um gol de escanteio, cobrança de escanteio, gol de cabeça. Mas ele não merece elogio por esse jogo. Não só por esse jogo. Não, por vários. Mas ele tem essa mania, eu não sei se é uma instrução, é algo que é dele, é particular dele, de caçar o jogador. Ele é um zagueiro, mas ele caça o jogador lá no meio de campo. Não é a primeira vez. Ele abre um buraco. E o Natanael ainda não estava atento, não estava prevenido para essa presepada. O Natanael também deixou um espaço considerável. E aí também o Fortaleza até deu sorte, porque eles erraram a jogada, a bola rebateu, bateu no goleiro, sobrou livre pro atacante fazer o gol. Aí você vai pro segundo tempo, você imagina, não, agora vai ter que mudar tudo. Aí o técnico coloca em campo Garcês. Gente... aí querem que esse menino tenha esperança, sabe? Eu até... sou otimista em comparação com os meus... Essa pessoa é otimista da mesa. Normalmente eu sou considerado pessimista ou no mínimo realista. Mas em comparação, você tem que ter uma comparação, né? Estabelecer um parâmetro ali. Eu até estou mais otimista aqui que os companheiros, mas não tem condições. O Garcês, me desculpe, eu vi gente nas redes sociais elogiando, dizendo que ele fez um grande campeonato búlgaro. Não. Quem falou da procura, quem falou tá mentindo. Gente, quem que assiste o campeonato búlgaro? Quem falou isso? Ainda mais quem acredita. Porque na internet você pode escrever qualquer besteira que for. Mas se tiver gente que acredita numa coisa dessa, quem assiste o campeonato búlgaro? Pelo amor de Deus, gente. E mesmo assim, mesmo que o cara tenha desempenhado lá, os números dele aparentemente são bons. 12 gols em 38 jogos. Números bons. Só que, gente, pelo amor de Deus, campeonato de quarto, quinto nível, não sei, ali não é um parâmetro nenhum. Ele não tinha experiência nenhuma em Série A, não tinha nenhuma ali. Eu tenho certeza que a Série B do brasileiro é mais competitiva que o campeonato búlgaro. Com certeza. Muito mais. E provavelmente o campeonato estadual paulista dá um pau no campeonato nacional búlgaro. E assim, você tá numa situação muito difícil. Eu me engasguei aqui, tão emocionado. Tão difícil que é a situação. Tão difícil. É uma aguinha, calma. Aí você tá no desespero. Você investe teu pouco recurso ali em um jogador que possa resolver, ou você investe em 10 ali que vai arriscar? Agora, Glauco, tem alguma coisa que mudou nessa história, porque eles fizeram essas primeiras contratações, então, o Fran Sérgio, o Diogo e o Garcês.
E aí... Lucas Barbosa. o Lucas Barbosa veio também... Mais ou menos ali, né? Mais ou menos por ali, né? E ali o discurso era, putz, tá muito difícil trazer jogador pro Curitiba. Ninguém quer vir. Ninguém quer vir, tem outros clubes interessados, tá muito caro. Daí Então a gente tá tendo que... os caras. Tá tendo que trazer esses caras aí que você imagina que tem alguém, um scout lá, uma aposta pra fazer assim. De repente agora, no fim da janela, no pós-janela, inclusive, não. Agora a aposta é em medalhões europeus. Pegar uns caras com mais de 30 e tantos anos. Que não jogam há 2 meses. Que estão parados, mas que tem algum histórico. Então, esses caras a gente vai trazer pro time. É incompreensível. É incompreensível, sabe por quê? Qual é o critério? O discurso parecia muito assim, muito encaminhado para não, a gente não tem condição de se manter na Série A, vamos investir o mínimo possível, contratar jogadores completamente desconhecidos aí no cenário. E vai que alguém fica. E vai, se der sorte, ficou. Se não der, a gente aceita o rebaixamento e o ano que vem a gente vê o que faz um planejamento desde o início do ano e tal. Aí agora não. No final da janela parece não. Agora vamos investir até o que não tem para poder salvar. Porque a gente não tá pagando barato nesses jogadores aí que estão sendo... Tem um que está sendo especulado só, né? Que é o Gessé. Falaremos daqui a pouco dele. a gente vai falar. E o Grego e o Argelino já estão acertados. Não são jogadores baratos. Então, você não entende. Você fica sem entender. Porque há 3 meses atrás, o Curitiba estava numa situação igualmente ruim. Estava tão mal quanto agora. Porém, com 3 meses... a menos de campeonato, ou seja, dava umas 10, 12 rodadas a menos. Tem menos então chances. O Curitiba tinha mais possibilidades de conseguir se recuperar. O jogador que chega aqui poderia conseguir pegar ritmo, entrosamento, adaptação. E agora? Agora o tempo é inimigo. Você tá ficando escasso, tá ficando uma situação... O jogador, o Slimani, a gente vai dar um exemplo agora. Ele chegou quinta ou sexta-feira da semana passada, passou por exames, não treinou aquele treino lá que falaram lá, era brincadeira também, pessoal. Quem acredita nisso, né? Pelo amor de Deus. Ele não fez 5 gols no segundo tempo. Ele não fez 5 gols, não defendeu o pênalti. O pessoal tem que se ajudar também. Agora... o cara, uma semana ele vai ter que estrear. E eu acho que ele vai ter que ser titular domingo. Não, mas é lógico. Ele é. Porque a gente não imagina que ele vai conseguir render menos, apesar de não estar ali 100% de condição física e tática, enfim. A gente não imagina que ele vai render menos do que os que estão jogando. Agora, sobre o jogo do Fortaleza, eu queria comentar uma coisa. Porque assim, a gente tá vendo a repetição do Curitiba do Zago, né? Que é um time que já entra derrotado. E aí qualquer situação, ele já perde as estribeiras, começa a tomar um monte de gol e não tem capacidade de recuperação. Nesse jogo contra o Fortaleza ainda teve a infelicidade do Robson, que cometeu o pênalti, perdeu um outro pênalti depois e momentos antes tinha sido festejado por estar fazendo essa situação, eu acho que ela é o retrato perfeito do Curitiba. É o seu melhor jogador no momento, ali comemorando o 100º jogo. Mais regular. Com a camisa do seu time no time que ele veio ali, aí ele faz um pênalti, perde um pênalti. Isso é puro suco de Curitiba, não tem outra explicação. Agora, o fato mais importante, que eu gostaria de destacar desse jogo, pra mim é outro. É a contusão do goleiro Gabriel. Esse assunto eu tava deixando pro final. Ia deixar pro final? Não, vai agora. Desse tema. Desse tema? Desculpa. A gente esquecer o próximo. Esquecer esse jogo já aí, vamos... Não, porque veja... Tá, qual é a sua teoria sobre a contusão do Gabriel? Eu tenho uma teoria muito leviana, que acho que todo mundo já viu por aí, já viu essa discussão, mas admito que seja leviana. Eu não posso acusar o jogador de estar, de fato, fingindo contusão. Eu posso. Mas fale você primeiro. Você não tem a preocupação. Mas, veja, é muito estranho. Porque não é um lance que aparentemente seja um lance que vá... Mas tinha gente falando, não, ele já estava sentindo alguma coisa e tal. Mas o cara toma um frango daquele. E aí, imediatamente, ele sente a contusão, né? Imediatamente ele chama, vem alguém, já pede substituição e tal. Daí apareceu mancando e tal. O fato que o Gabriel vinha mal, vinha sendo contestado, vinha sendo criticado, vinha falhando, né? Eu tinha gente que defendia ainda ele, achava que é um goleiro médio, assim, um goleiro que não é muito pior do que qualquer outro que você tem por aí. Mas no início do ano, no final do ano passado, chegou, fez os jogos ali na recuperação do Curitiba e estavam tratando ele como se fosse um goleiro que resolveu todos os problemas. Eu acho que ele é um bom goleiro, mas
o contexto inteiro do Curitiba atrapalha ele. O Gabriel, por ter sido capitão, por ser um jogador vocal, né? Por ser um cara que sempre dá entrevista no fim do jogo e chamava a responsabilidade e tal, um cara que foi atleta de seleção, ele deveria vir a público explicar o que está acontecendo. Falar qual que é a condição dele, física mesmo, né? E, inclusive, se tivesse condição, explicar o que pode estar acontecendo. Porque condição física ou não, ele tomou um frangaço. Tomou um frangaço, sabe? Então, um cara que tem essa importância pro time, precisaria vir a público falar o que está acontecendo. Senão fica criando essa especulação. Então, não, tá com contusão mesmo, tem o laudo médico e tal, assume teus BO. Né? Quer dizer, vai lá e... Não, é isso mesmo, tá aqui, ó, tá aqui comprovado, não vou poder jogar, qualquer coisa assim. E agora, ninguém Sabag? fala nada, só aumenta esse clima de especulação. Vocês confiam em Luan Poli? É uma pergunta complexa. Assim. Vou voltar aqui. Você disse que você não pode acusar ninguém, eu posso acusar quem eu quiser. Você Eu pode. Não tem nenhum problema. Você tem advogados? Tem, sim. Pode deixar. Enfim, já vai apitar aqui, advogado. Já, de novo, Essa figurinha do processinho. já passou 3 vezes ali. Pare, por favor. Enfim. Goleiro no Curitiba sempre foi uma posição complicada. Porque a torcida do Curitiba, por si só, e com razão, ela já é sofrida e ela é muito chata, né? O Vanderlei saiu escrachado daqui. Não adianta dizerem agora que é o melhor, e eu acho que é o melhor goleiro do Curitiba dos anos 2000 pra cá, assim, disparado, mas saiu escrachado. Não sabe sair do gol, não sabe socar a bola, assim. O Wilson, pra mim, eu tenho pouquíssimas ressalvas, porque ele tava numa draga danada ali, numa situação parecida com a do Gabriel hoje em dia, assim. E em comparação com o Gabriel, falhou muito menos. E assim, teve épocas que a gente precisava do Wilson bater pênalti. Ele tinha que defender e ir lá bater pênalti pra gente ganhar, porque nem pênalti a gente tava acertando. Então sempre não perdeu nenhum pênalti. Não perdeu. Sempre foi uma posição complicada. O Gabriel do ano passado, diferente do que você falou assim, eu achei ele um bom goleiro. Não, eu também achei. Mas Achei apenas um bom. goleiro. Em nenhum momento, e falando por Sim. mim, eu endeusei ele no nível que muita gente... Não, melhor que o Bento, disseram. Melhor que, enfim, não sei quem. E palhaçada. É um bom goleiro médio ali. Ainda acredito que seja um bom goleiro. Mas hoje você pode pôr o Neuer lá no gol do Curitiba e vai dar merda. Vai perder, vai tomar gol. Nossa senhora, vai tomar gol. O problema ali, e pra mim, assim, eu também não sou médico, não vou dizer que o menino tá fingindo lesão ali, mas na hora de falar, quando precisava, ele sempre ia. Tinha que ter ido falar. Tinha que ter Tinha ido falar ali e não tem nenhum problema. Ou me machuquei, ou então, desculpa, psicológico. Emocionalmente eu não tô bem. Emocionalmente me deu um desequilíbrio ali. Eu achei melhor pro time. pedir pra sair. A gente teve essa discussão, eu e o Glauco ali num grupo nosso até, inclusive. Eu falei, eu fiquei em dúvida nessa situação assim, se ele... Porque a gente lembrou do Muralha, lembra? O Muralha, enfim, aquilo ali que o Gabriel fez, o Muralha fazia 5 vezes no ano, sabe? Aquele gol que o Gabriel tomou ali. Mas o Muralha Mas o nunca fugia Muralha à nunca responsabilidade. pediu pra sair ali. Ele levantava a cabeça e tava ali. E não tem problema você pedir pra sair quando você falha. Mas assuma que você pediu pra sair. Ou assuma que tem alguma outra coisa te Pode ser incomodando. que não seja isso. Ele Exatamente. realmente lesionou ali. E mesmo assim Mas podia... o problema é a coincidência dos fatos. É tudo microcosmos Sabe o que tem de ali. mais coincidência ainda? Eu vou fazer um mini flashback. A gente tinha como capitão o William Farias, lesionado. Quem que é o segundo capitão? Henrique. O Henrique é o segundo capitão, depois do Farias. O Henrique perdeu a posição como titular, merecidamente. Até ele não estava sendo um dos piores, mas qualquer um que saia no Curitiba hoje, você pode justificar. E o terceiro capitão, quem que era? Quem que era antes? Era o Gabriel? Gabriel. O Gabriel era o terceiro capitão. Se vocês forem puxar lá a escalação, puxarem lá as imagens, o Gabriel não foi o capitão desse jogo. Sim. Apesar dele estar em campo. Não. Alguma coisa está Quem foi o estranha. capitão? Foi o Kuzevic. O acho. O Kusevich foi o capitão? Não tô nem falando que o Kusevich é ou não é o líder, que merecia ou não merecia a faixa de capitão, porque até no Brasil a gente não dá tanto valor para essa honraria, para essa responsabilidade. Chamem como quiser. Mas tem jogador que valoriza, principalmente quem joga fora do Brasil e principalmente estrangeiros. Porque o capitão é normalmente a hierarquia, é o responsável por puxar treino, por dar a palavra, por, enfim, conversar com a arbitragem. Às vezes o juiz não permite que outra pessoa fora o capitão converse, enfim. Tem uma série de responsabilidades com o cargo, digamos assim, entre aspas. E já ficou meio estranho. Para mim ficou estranho. Alguma coisa está estranha nessa história. E assim, a gente não é médico, a gente não tem como...
a gente tá fazendo conjecturas, a gente fica fazendo. Mas a hipóteses. conjectura é culpa dele. É culpa do clube e dele. É só Por quê? falar. Porque, assim, se ele tava lesionado, foi antes. Se ele lesionou, foi antes do Não foi frango. no lance. Não foi o frango, não foi no frango. Ele No já frango, jogou Ele tava parado, a bola veio, sentindo. aquele frango típico de gente que não sabe jogar futebol, a bola vem, você não consegue encaixar, a bola entra. Pronto. Ele pega, tem nas imagens, ele puxa, acho que é a perna direita ou esquerda. Não, Puxa a é uma esquerda das e a duas. direita. ele puxa uma perna e no relatório do clube, a lesão é na outra perna. Não casa. Que pode Não ter casa. acontecido em algum momento. Pode, né? Pode. ter sido Mas antes. não foi no lance. Mas eu acho Pode que ter ele sido foi antes, pro pode. sacrifício. Só que assim, se ele jogou no sacrifício até aquele momento, por que ele não poderia continuar no campo? Ele deveria falar. Será que agravou? Será que ele sentiu, Ninguém se abalou? Se ele não podia ficar e a lesão prejudicou ele, então ele foi negligente. Ele deveria ter pedido para sair antes. Ele deveria ter falado, olha, eu não tenho condições de continuar. Tinha substituições ainda disponíveis, tanto é que entrou um outro goleiro depois. Então, de qualquer forma, ele está errado. E tá errado o clube também de não comunicar direito. Porque essa comunicação de ele está lesionado, lesão grau 2, na perna direita, se não me engano, enfim, na perna que ele não puxou no lance da falha, pegou, foi pior ainda, porque o torcedor fica se sentindo enganado. Ele olha lá, o cara tá puxando uma perna, mas sentiu a lesão é na outra. E no mínimo, Tomou um frangaço desse e não vem falar público, não vem se explicar, ninguém vem. Pra mim é uma ficou- coisa muito simples pra um cara que conquistou essa liderança, e conquistou, né? Sim. Dentro do elenco. Cara, segunda-feira ali, gente, não tô num bom momento, falhei, tô lesionado também, tava jogando no sacrifício em alguns momentos e psicologicamente eu não achei que eu poderia continuar contribuindo ali e pedi pra aí sair. que tá. Enfim, boa discussão. Ainda tem gente que reclama quando eu falo que falta transparência e tal, acho que é choro de jornalista e coisa assim. Não é isso. Eu acho que falta transparência, eu falo como torcedor. Eu, como torcedor, me sinto que sou pouco informado pelo clube, pela estrutura, pelos atletas, pela comissão técnica, das coisas que estão acontecendo lá dentro. Eu me sinto pouco informado por isso. Agora, para além desse problema, que daí você pode colocar na conta de um torcedor, tem gente que não se importa muito, que está satisfeita assim, com esse grau, é que isso colabora, com toda certeza, para um clima ruim. Porque se não houvesse esse clima ruim, você não teria essas situações que a gente está tendo, jogador sendo rifado, tendo que sair do time e tal. Esse clima perpassa É uma o elenco. instabilidade. Exato, ele aumenta os jogadores, o clube todo, ele não é imune a esse tipo de pressão externa. Então, se a torcida começa, ela como um todo, a ficar incomodada com o jogador, acha que o jogador está fazendo corpo mole, acha que o técnico está protegendo, não entende a permanência de um ou outro e tal, isso vai refletir ali dentro de campo. Isso vai passar. Reflete na rede social que o jogador, todo eles hoje em dia usam. Aí eles vão lá e fecham os comentários, porém, um parente ou outro vai lá no perfil do clube e olha, vê lá. O Gabriel era um dos jogadores, como vocês falaram antes, no ano passado, mais assim, aclamados pelo torcedor, exaltados, enfim. E hoje você olha nas redes sociais do clube, toda a imagem que aparece o Gabriel ou informação estão detonando. Por quê? Afeta a imagem. Lógico que vai além da falha, vai além da parte de campo, que realmente ele vem falhando esse ano, mais do que a gente, que a gente esperava, pelo ano que ele teve em 2022, mas vai além, porque, como vocês disseram, a gente teve o goleiro ali que falhou, o próprio Wilson, tô com a camisa dele aqui, inclusive agradecer que ele que me deu essa camisa aqui há uns 4, 5 anos atrás, e o Muralha era um retrato ali, volta e meia ele cometia um erro, a torcida ia lá e reclamava dele, porém o Muralha nunca fugiu a responsabilidade. Nunca. Ele tomava o frango e continuava no jogo. Inclusive o jogo mais emblemático. As críticas do Muralha eram pesadas. Muito pesadas. Vamos lembrar o último jogo assim que a torcida comemorou. Coritiba 3, Fluminense 2. Uma virada no passado. Sim. O Muralha no primeiro tempo toma um frango. Frangaço. Pô, Fluminense Desse abriu nível. 2-0, né? Desse nível. Frango absurdo O Ganso chutou lá do meio de campo, a bola fraquinho, o Muralha foi pegar e deixou passar. Torcida nossa. E era no Couto. Torcida xingando o Muralha, só faltou invadir o campo para bater no Muralha. E o Muralha, dá para ver que ele se abate, porém... Ele levanta a cabeça e segue o jogo. Ele continua e no segundo tempo ele foi bem.
Não só ele, né? O time acabou conseguindo a virada 3-2. Então, é lógico que vai além do campo, vai por essa parte que você fala de transparência, de comunicar. Hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, a comunicação é muito rápida. Um minuto ali tá todo mundo sabendo. Você pega e passa pro WhatsApp. Então, você tem que ser mais esperto, tem que ser mais ligeiro. Você tem que comunicar eu direto não acho que precisava necessariamente o Gabriel vir e ele lá escrever qualquer coisa no calor da emoção. Assessoria Mas hoje. chega lá com o clube e fala, pessoal, como que a gente vai tratar isso aqui? Sabe? O que tá pesando? Transparência, Qual é a Como é que questão se chamam? redução de danos? Tem um termo Sim, assim. você Gestão faz, de crise, você né? faz essa Gestão gestão de de crise. crise. Você vê lá, qual que é o problema? O problema é médico, o problema é técnico, o problema é de relacionamento. Precisa ser feito um comunicado. Você tem que dizer alguma coisa. Senão você só cria essa situação Você jogou a obscura. informação ali, ele pegou e puxou a perna esquerda, mas a lesão é a perna direita. Pronto. E aí o imagina... torcedor, aí que não, o torcedor E aí não vai acreditar. imagina se amanhã o Gabriel é dispensado de uma hora para outra, por causa de qualquer coisa que a gente não sabe o que esteja acontecendo, o cara é capaz de sair com a peste de que ele fingiu uma lesão. Sim. E provavelmente, talvez ele não esteja fingindo Pois é. nada. É. Mas a gente não Talvez sabe. não. Então, mas olha ele não a extensão do dano à imagem do atleta. Você abre muita margem. Você abre muita margem. Porque daí fica à mercê do... No Coritiba tem algumas pessoas ali que têm amizade na diretoria e tal. Mas nem essas pessoas também vieram falar alguma coisa. Então, talvez nem no clube ali eles tenham conseguido uma estratégia para conseguir amenizar essa situação. É uma zona cinzenta aí. E tudo isso começou com a sua pergunta se confiam em Luan Poli. E a gente não falou do Luan É Poli. verdade. Vou sacramentar Voltaram, pra mim não aqui confio. agora, tem que ser o goleiro titular até o fim do ano. Para mim também. Não existe Não, mais essas margem para condições isso. Para mim, agora já passou o time e tudo. Enquanto a situação do Gabriel não está definida, o porquê que ele era líder, não é mais capitão e tudo. Não tô Tudo falando muito de um nebuloso, exemplo. não é só frango. Tudo. Essa sequência de fatos que a gente citou, enquanto não foi explicado. E não vai ser, a gente Pois é. sabe disso. Então, por isso, a gente sabe que o Lua já fez algumas partidas ali, não foi muito exigido, nos momentos que ele participou não comprometeu, então eu, por mim, deixaria ele até o final. Certo, vamos para o quadro que está de volta aqui no Pod Coxa, que vocês tanto gostam, que é a análise de highlights. Murilo é o pai da criança e a gente vai começar com os highlights na tela ali Finalmente. do Andreas Samaris. Vamos ver. Dados em grego ali, né? Contract, grego? eu acho. Grego ou é holandês? Não, isso Não, é holandês. holandês. É holandês. É holandês. É no Holandês. Fortuna Cidade. Não é em grego, é em holandês. Gol, cara, ele faz gol, cara. É. Tá, quem é ele aí? Gol. Ó, ele fez Isso daí já é mais que o Pinho fez. eu no acredito Curitiba. que seja o auge dele no Benfica nessa época. Ah, obrigado, Glauco. Que, deixa eu só contextualizar, nessa época ele era digamos assim, no futebol brasileiro, camisa 8, um segundo volante. Ele saía um Falhou pouco o mais pro goleiro jogo, também. chegava no ataque. O goleiro Falhou o fez o Gabriel Teve ali alguns naquela gols. segunda ali. Como alguns gols, cara? Ele já fez 3, já fez mais Aí, que o ó. Pinho. É que algumas temporadas, né? Ó, de falta ainda, hein? Ó, aí, Cobrou cara. falta. Ó, cobrador de falta. Não, a gente Ele não já tem Tem uma boa agora- estatura. A gente Ele não tem batedor de falta. Como a então- gente falou, acho que nos primeiros Sobe programas bem ali, cabeça. uma dos critérios ali para as contratações do Curitiba era ter boa estatura. Força física. Ele tem 1,89, né? Forte, Isso. alto. Então ele tem a bola aérea. Bom O cabeceio. que você tá achando até agora, Mumu? Vê esse lance aí. Boa, Olha lá. chutou de propósito pra desviar e entrar, cara. Então é um cara inteligente. Ele apontou o Ele morrinho artilheiro. apontou ali no zagueiro, ó. Olha lá. Vou bater naquele cara, vai desviar, o goleiro não vai pegar, ó. Pode olhar ali. Posição Foi de legal. propósito, claramente foi de propósito. Foi intencional, foi como uma tacada de bilhar. Mas é Mais praticamente uma um artilheiro aí, Outro gol né? de cabeça, cara. O cara, cara, sim, já é o melhor volante do Curitiba. Até que pelos highlights a gente pode cravar isso. Então, A imagem acho que é Desde a carreira prejudicada. dele. Ah, então ele faz gol desde o começo da carreira, é melhor ainda do que eu Campeonato imaginava. grego. Eu tô julgando ali pelos Não, mas caracteres. ele- Ah, o goleiro ajuda. Ah, Ele ele jogou no Tem- Olympiacos, tem né? vários- Da Grécia, o maior clube da Grécia. Bom também, cara. Tem chegado, dá pra ver ali que ele chegava bastante Dá na pra área. colocar no ataque? Só que, então, Não, já. Fazer Agora assistência. as assistências Agora o negócio vai dele. ficar bom. Cara, ó. Olha, boa capacidade visão, de passe. boa visão de jogo ali. Excelente. Sacanagem, deixou o cara na cara ali, velho. Ó, viu a linha de impedimento. Mandou Bom, só nesses highlights até agora já deu uns 5 Lucas Barbosa, pelo menos. Boa ali, presença de área ali pra fazer o gol. Mas, ó, combinou com o goleiro ali. um ponto importante que vocês têm em mente quando você vê o highlight é não ter a repetição do lance.
Isso é não importante. tem a repetição do lance, porque ele tem outro lance pra pôr. Então, se ele tem outro lance pra pôr, ele não precisa ficar repetindo o mesmo lance. A edição. Por melhor que seja, você veja os gols de falta dele. Se é um bagre, o Ia gol de mostrar falta um gol passa de 3 ângulos olha o diferentes passe. aquele gol de falta. Mas é um jogador Repete. que foi ídolo no Benfica. Assim, não chega a ser o nível do Slimani, né? Que chegou como ídolo do país dele. Aham. Mas ele jogou Copa do Mundo também, não tem o lance ali. Ele fez gol na Copa do Mundo. Eu gostei bastante desse Fez gol na menino Copa do aí. Mundo 2014 também. Porém, eu já vou tirar um pouquinho de, assim... Você é o de único expectativa. esperançoso aqui, meu irmão. Pô, Expectativa a gente no tava sentido- até agora, tá se animando aqui. velho. É porque passou muito lance de gol e assistência, só que isso daí Cara, são lances da época que ele tinha uma mobilidade maior que chegava mais ataque. Nos últimos anos dele, ele é um primeiro volante Chama agora. highlight por um motivo. Só isso que eu te digo. Senão seria... Então ele Light. agora ele é mais um volante que ele vem com a característica de marcação. Você tá dizendo Então, que a ele não gente se vai ver. movimenta mais hoje em dia como ele se Não, movimentava hoje em dia antigamente. Ele não se movimenta mais Vou te porque fazer uma pergunta, pela então. questão de idade mesmo. Quem se 34 movimenta anos. mais, ele ou o Edu? Aí você tá, Então, enfim da tá comparando. Tem mais Ó, highlights? ainda- Mais? Fiquei- sabemos. Fiquei feliz aqui na análise final ali. Eu só fico triste porque eu não sei se ele vai aceitar viajar pra Mirassol ano que vem, numa terça-feira à noite. Vai ser difícil. Esse é o único problema. Viajar de cometa, né? É de ônibus. Eu não sei se ele vai topar entrar num ônibus. De avião terrestre. Enfim, estão aí os lances do Samaris. E a gente vai colocar na tela os lances, highlights do Gessé, que é um cara que está negociando. Não tá confirmado, né? Não está Ele tá confirmado. negociando. É um nome que Conhecem esse time aí? jogou no É Real Madrid. simplesmente o maior clube do mundo em termos de títulos. Jogou no Real Madrid, jogou no PSG. Na última temporada estava na Sampdoria, Sampdoria. 11 jogos, 1 gol. E muito conhecido também por questões extracampo, né? É um cara muito midiático, assim. Correu. Ó, Com- já aí teve um corte no drible. Ele usou o mesmo drible Ó. pra fazer o mesmo lance 2 vezes. Já não é um ponto positivo pra highlight. Ó, o highlight foi uma bola na trave. Com expressões- exatamente, ó, outro ponto. Ó, boa cabeçada, boa impulsão. Mas Expressões faciais. você vai pôr uma bola na trave no teu highlight, irmão. Tá começando a complicar. Ó, gol. Baita drible, mas se repetir esse lance não é um sinal positivo. Ih, rapaz. Tá preenchendo espaço, meu querido. Não tem tanto lance assim. Ó, já passou dos 3 ângulos que você... Ó, viu? comentou. Como eu mencionei, 3 ângulos. Tá, com agora é gol ali. novo. Deu passe. Bom passe. Tá. Se repetir o passe é grave, é um pra sinal quem? grave. Ó, Ah, Agora falta trazer o companheiro dele ali. o cara que empurrou pra dentro. É o robozão e o robozinho? Não, vamos lá. Não, o cara. Ué, o cara- cortou? É outro Cortou, ângulo? tá mostrando viu? outro. Pedalada. Alô? Ih, Chutou pra torto. fora? Ah, pedalou e estou pra fora no highlight. Ai, Pelo ai, amor de ai, Deus, ai, sabe? ai. 3 ângulos de novo. 3 ângulos com chute pra fora. É preocupante. Já tô com ressalvas contra a não contratação. Gol Gol contra. contra no highlight! Aí realmente fica feio pro sei Gessé, não, né? hein? Gol contra no highlight. E foi bem contra, né? E não foi- se não tivesse o cara ali, não era não gol. entra. Escapou do carrinho, tá. Não, dá pra ver que o menino tem velocidade, Ok. corre, passa a Tem bola. ou mas- tinha? É, Eis a questão. exatamente. Mais uma, E ele mais uma anos dúvida. ainda. Ele Ah, é um 30 pouquinho- anos ainda tem. Ele é um pouquinho mais novo que Slimani. Tá, mas eu tenho uma pergunta. Que Samaris. Tem velocidade, mas quer usar ela? Quer correr? Aí já é outra questão, que Sim. nós vamos ter que descobrir com o tempo. Você vê que ele lá. corre, cara. Vamos ver se ele tem a visão de jogo ali pra Ó, dar um passe. bom passe. Trivela. Baita passe pra... Ih, aí Não- Aí sacanearam ele, né, cara? Aí o Ronaldo não foi amigo. Tende a ser um, assim, já não contrataria. Essa é a minha... Essa E a gente- contratação tem que pesar muito. tem que acontecer salário, né? Então, a gente tá falando sobre uma... Hipótese. A hipótese. Porque... Mas o veredito aí enquanto- seria contrato ou não? Não, ó, sobra aí. Tá? Como não, Murilo? Banheira. Cara, Como não, pensando Murilo? no projeto a longo prazo... Gessé ou Garcês? Projeto- Amigo, 2024 calma, Série B. você não se meta no troço que eu sou especialista, que é highlight. O highlight dele é ruim. Ele vai ser craque no Curitiba? Vai, o Garcês que tá jogando, então, meu irmão. Então, pô. Então, eu tô pensando aqui a longo prazo, um projeto... Olha, fim de highlight, assim, 3 olha lá, minutos. ó. Highlights Aí, ó, de 3 minutos de 2016. highlight. Você lembra de algum gol que ele fez ali na tua memória? Não. Não, aquele que repetiu 3 vezes. eu Exato, lembro. porque repetiu 3 vezes. Exato. Os do Samais, você lembra
da falta. Lembro. Então, quem sabe Samaris, editar melhor um highlight? O Samaris. Não pode fazer nada. Esse é o veredito. Veredito final. é contrato Especialista Samaris, em mas o highlights. Samaris está contratado já. Sim, então Samaris já contratou. chega mas amanhã. Eu valido. Chega sexta-feira. Vídeos bonitos, inclusive. Exatamente. Né? O pessoal tá caprichando lá. Isso eu gosto. Validada a contratação do Samaris do Vocês GC com ressalva. Eu só vou no fazer aeroporto? um comentário aqui. Os dois highlights são do auge, tanto do um Auge quanto do da outro. carreira. Exatamente, é o auge Porque- disso. Mas é o highlight, né, Glauco? Não tem um highlight de gol pela Sampdoria. É antigo. Isso que eu tô falando. Ninguém faz gol Quero pela dizer Sampdoria. assim. É antigo. O Samaris estava jogando no Rio Ave. Glauco, você quer Time tirar pequeno. a pouca E alegria que a torcida o GC tem, cara? tava na Sampdoria, que foi Chegou rebaixado um na grego Itália. que jogou Copa do Mundo aqui, cara. Você tá deixando a torcida triste, cara. Você tá querendo Não, fazer eu vou hoje a mensagem é mensagem desesperança. Não, já foi Pô, desesperança. é o programa- Agora eu tô com esperança. Cara, eu vejo o semana highlight. que vem, eu tô com uma camiseta da Grécia aqui, cara. Tá maluco, velho? É um compromisso. Aliás, se você tem uma empresa aí que vende camisas online, quiser fazer uma parceria aqui, né? É, o não, tão perdendo a Murilo chance. é o garoto propaganda. Mas eu vou dizer, para além dos highlights, eu não quero tirar Isso. a É uma ciência. função aqui, né? É O uma protagonista ciência, do não é primeiro um e único negócio, comentarista de highlight. Veja, no mínimo, o torcedor vai ter alguma coisa para ver em campo. Né? Vai lá, pô, eu quero ver esses caras. Ah, eu quero ver o Slimani, eu quero ver o Samaris, eu quero se vier o GC. chamariz, né? Quero ver o Famoso GC. chamariz. A minha preocupação não é eles virem. Acho que todo mundo tá certo, contratou, pague-se lá. É Agora difícil é a SAF hoje. também, né? Pois é, né, Glauco? Porque antes a gente fazia assim, estão pagando muito caro e tal. O torcedor tratava como se fosse dinheiro dele, né? Nunca Hoje em pensei dia querem dessa forma. pagar caro? O que o torcedor vai... Tinha aquele sentimento É. de pertencimento. Isso. Você era sócio você era uma associação que não tinha dono. Se Você a era um pouco Tricorp dono. quer pagar Hoje não. caro para esses jogadores, sei lá que Hoje pague. tem um dono que vai lá e despende o dinheiro, a Então- gente tem que cobrar o resultado. Então, no mínimo, você vai ver esses caras entrando em campo. A minha dúvida é que condição eles vão ter de sustentar nessa idade, né, a sequência do campeonato. Ainda bem que o Curitiba não joga outras competições, né? Porque dá mais tempo de recuperação, né? Mas não dá para ter certeza né, Pra uma pessoa na Não, faixa é. mais Durabilidade. 30 é o clube ideal pra vir, né? Talvez eu tenha me intrometido ali no momento do Murilo, da Highlights, mas era isso que eu queria dizer. Que hoje eles estão em outro momento. Hoje o Você Samaris está com questionou 34 anos. essa importância dos então- highlights, né? Não, eu questionei só que faltou. Eu esperava momentos. highlight mais recente. Eu esperava. recente. Eu fui iludido. Isso. E um coração iludido é um coração triste. Então, um pouco mais queridômetro lá pra baixo, o glaucômetro. Tá, Tá bom. então vamos lá, rapidinho. Qual que foi o último momento que o Curitiba te fez feliz, Glauco? Meu Deus. O último. De verdade, assim. Nossa, Uma felicidade Abra o coração, genuína. Abra o coração, a felicidade. Você comemorou no estádio, porra, tô feliz. ele vai chorar no programa hoje. Ah, né, você- Passa, pensa aí, Sabag, vai. É melancólico. vai. Não, eu tenho uma lembrança, mas eu sou muito ruim com datas e eu não guardo. Eu falei até, eu não tenho essas memórias fotográficas assim para isso, mas o Glauco vai me ajudar. Acesso à Série A quando o técnico era o Ney Franco. que foi- 2007. Obrigado. Esse Nem foi... Franco? Não, 2010. Não, 2010. Franco. 2010. 2010, ó, não sei. 2009 Vamos falar o foi número, eu vou René. acertar. 2007 foi René, né? Você Ney falou Franco. Ney Franco, na Ney minha Franco. cabeça era René. 2007 foi o René naquele contra o Santa Cruz lá, que é virada do Henrique Dias no fim. lá. Isso, eu achei que era esse o momento que você estava Não, citando. é o último, né? Então 2010. é Ney Franco 2010. É isso. Vai, Murilo. Antes Cara, do Glauco. O Glauco pensar um pouquinho Glauco, ele mais. só vai responder no próximo programa, ele não vai conseguir puxar ali. Pra mim, acho que é meio mais simples assim. Permanência na Série A. Em Coxa e 2022. Fluminense esse ano eu Novo fui bem momento do feliz. clube. Aí, ó. Aí as 2 a 0. pessoas. Momento pontual, te fez É feliz. assim, as pessoas verdade. podem perguntar, nossa, mas só isso, mas eu torço pro Curitiba. É o que ele me proporciona. Foi um jogo que eu saí muito feliz do estádio. Ali tava feliz com o Diogão fazendo gol, o Coxa ganhou de 2-0, jogou bem aquele jogo dentro do que a gente podia. E Ganhou do não ganhou técnico nada. Momento da mais alto seleção do brasileira, Sim, né? se eu ligasse pra título, eu torcia pro Real Madrid. Eu torço pro Curitiba, então tem que ser esses pequenos momentos, senão você vai desistir do time. Ali. Não, eu pensei. Um outro jogo que me faz muito feliz, um jogo que também não vale nada, acho que é a Série B de 2007, alguma coisa Eu assim. achei que você ia falar o Febrafu. Ah, pode ser. 1997. Cara, 2007 é essa mesma ali, um Curitiba e Ponte Preta, que deu 2-1 Nossa. pro Coxa, gol do Keirson aos 46 do segundo tempo. Muito exaltado pelo torcedor. O jogo não vale nada. O gol do Henrique. Exato. Henrique que jogava em 2007. Jogava Nós estamos em bem
2023 ele tá... Exatamente, esse jogo, eu lembro, tenho na minha memória, que me fez muito feliz. Era uma terça-feira de noite, um frio desgraçado. O jogo só valia 3 pontos, assim, era meio de campeonato, né? Não era bem Antes da metade, é. Não é bem, enfim. Pô, saí feliz pra caramba do estádio ali, contra o Fluminense também. Enfim, eu tenho esses pequenos jogos, assim, que me fazem... Eu pensei ali, pra falar dos últimos, eu vou citar 2. Se me permite, eu vou citar 2 momentos. Vai. Um momento de muita alegria pra mim, 2012, Copa do Brasil, semifinal, Curitiba 2, São Paulo 0, que o Curitiba reverteu uma situação, o São Paulo de Rogério Ceni, Lucas, que tá aí de volta, Lucas Moura, Luiz Fabiano, era um time que, em teoria, era muito mais, um investimento muito maior, era um favorito, e o Curitiba já não tinha mais aquele time do ano anterior, já tinha perdido algumas peças, porém, Everton Ribeiro estava numa noite inspirada, fez gol de cabeça, que no Curitiba não é comum ele ter feito gol de cabeça. Acho que talvez seja o único. E o Curitiba passou de fase, reverteu um placar, tinha perdido 1-0 fora, então fez 2-0. Aquele momento foi muito feliz. E eu realmente acreditei que o Curitiba ia conseguir o título da Copa do Brasil, depois que a gente pegou o Palmeiras, que estava em frangalhos, depois o Palmeiras acabou rebaixado, mas essa parte eu vou pular. E um outro momento é assim, para alguns torcedores é um pouco menor, né? Que o estadual foi perdendo relevância. Ele era muito importante até os anos 80, 90, daí foi decaindo. Porém, como foi em cima do rival, tem um momento feliz para mim, foi o último talvez, foi naquele Curitiba 3, Atlético Paranaense 0, na Baixada, já na Baixada Nova, que o Kleber Gladiador, que a gente citou no programa anterior, deu um show de bola lá, o Curitiba fez gol de cobertura com que ano foi isso? 2017. Curitiba encaminhou o título estadual na primeira partida da final. E eu saí muito feliz daquele jogo, porque eu já sabia que eu era campeão paranaense e já era uma situação que o Curitiba já tinha uma certa dificuldade ali, o rival estava numa ascensão, então foi um momento ali que eu extravasei e fiquei feliz. Foram talvez os 2 últimos ali, genuinamente feliz. Não aquele felicidade ali de canto de boca que você sai, mas você já imagina, pô... Eu torço pro clube pra isso, né? Então, eu torço pra mim ganhar, foi esses 2 momentos. Torço pra ganhar na terça-feira à noite, qualquer coisa. Não tem nenhum problema com isso. Não, ali. claro que essas alegrias, elas acontecem, mas até a minha, se eu fosse justificar, assim, tem a ver um pouco com a carência de títulos, né? Então, existe uma diferença você ganhar um jogo importante e ser campeão de um campeonato importante. Isso é o que alimenta a torcida. E o clube fica muito tempo sem ser campeão de alguma coisa relevante, a torcida vai ficando magoada. É aquilo que a gente fala, até, o torcedor até é magoado. Você citar isso, se a gente for perguntar para a torcida, talvez nos comentários ali o pessoal vai falar do Curitiba e Belgrano na oitava de final da Sul-Americana. Foi a primeira vitória do Curitiba na Argentina, ganhando os pênaltis do Belgrano. E que mais? Tem algumas vitórias. Tem algumas assim, se a gente for procurar, mas que não dá ali. O que eu citei ali era a possibilidade real de título, né? O Curitiba na semifinal, que daí ia enfrentar um clube que naquele momento era inferior, Palmeiras era inferior ao Curitiba. Sim. E a gente acabou, por uma série de fatores, não levando eles jogaram a Curitiba. Com 12, né? Jogaram com 14. Mais ou menos. 14. E depois na final, né? Que já era a final, o primeiro jogo da final, o Curitiba encaminhou um título. Então... Se o Sabag começou com a mensagem de desesperança, assim, eu não quero ensinar ninguém a torcer, eu torço desse jeito ali. Você ficou falando, eu lembrei de outro jogo ali que me puxa pela memória. Um jogo nada a ver, cara. Eu lembro que eu fui para Florianópolis, Avaí e Curitiba, naquele time do Henrique Almeida. O Henrique Almeida meteu 2 gols. 2015. Isso. Voltei completamente maluco e feliz, cara. Eu também fui nesse jogo. Cara, mas tá muita felicidade nesse programa, velho. O pessoal quer. Eu vou ter que cortar vocês. A gente começou num programa que era desesperança. E agora pra a gente tá realidade. cortar Mas vocês. aí, pra ó, realidade. então a mensagem é essa: não espere vitórias do Curitiba. Comemore as que você tiver. Você vai ter poucas, valorize cada uma delas. Tá, vamos lá que de nosso tempo tá acabando o nosso tempo aqui. Vamos para um momento mais esperado desse programa. Para quem você tira a peruca. Então vamos lá para o momento mais aguardado desse programa, nosso trio de personagens do Harry Potter. Inverteu hoje. Né? Vamos lá, primeira imagem na tela, o Murilo Basso vai revelar se ele tira a peruca ou não para a Rafinha. Não, tiro. Vamos ser rápido hoje aqui, porque fez muito teatro pra mim ali.
Quem quer voltar, volta. Papelão, Quem não né? quer voltar, não volta. É. Iludiu. É a chamada ilusão. Papelão. Eu não sei se foi ele que iludiu, se a gente que se iludiu, mas houve uma Não, ilusão. ele deixou a gente se iludir. É o mesmo caso, e se tiver, que eu não sei, porque é sempre uma surpresa esse quadro. Se tiver o Miranda, depois eu também não tiraria, não. porque teve aquela pataquadinha. Ai, vou vir aqui. Eu ver. acho que o Miranda foi pior. Quem quer também, eu ia chegar. Acho que foi pior porque chegou a vir aqui. Quem quer vir, vem. Sabe que o programa inteiro foi isso. O Curitiba é uma desgraça, ele vai dar desgosto. Mas essa camisa era bonita, hein? Essa Fala a camisa é verdade. bonita. Olha Quer aí. vir, vem. Não quer vir, não faz teatro. É simples. O Alex, podem falar o que quiser. Eu vou voltar, voltou. Voltou. Simples. Isso aí. Vamos lá Tchau. pro próximo. Não vou tirar, vou ficar com a peruca do Roberto Justus aqui. É praticamente Próxima Roberto Justus. imagem, vamos lá. Ó. Soltando pipa, Léo Gago. Vai, Sabag. Tira ou não tira a peruca pro Léo? Não, o Léo Gago, vou tirar a peruca sim pro Léo Gago, um jogador que deixou boa passagem pelo Curitiba. Aliás, times importantes, jogou o Léo Gago lá em 2011. 2010, 2011. É, 12 não, né? 12 ele tava 12 fora. anos ele foi pro Ele Grêmio. foi embora. 12 ele tava fora, mas o Léo Gago foi um cara que chegou... Foi uma boa contratação, eu lembro disso. Foi uma boa contratação, chegou... Com uma certa expectativa com uma e certa expectativa correspondeu. correspondeu, acho que Davam foi bem... uns lançamentos aqui. É. e- Chute Ele do até, meio e da ele, rua. aliás, eu lembro disso. Ele foi melhor até no Curitiba do que se esperava. Assim, ele teve um bom desempenho. Foi a Depois- melhor depois- fase da carreira do Léo Depois Gago. que ele saiu, foi uma desgraça. Disparado, eu acho. Eu Disparado, também Léo tiraria. Gago no Mas não vou Curitiba tirar foi porque o um bom jogador. Rafinha... Saudoso. não Eu quer saber. tiraria também pro Léo Gago. Vamos lá, última imagem desse quadro sensacional. Ah, saudoso. Carlinhos Paraíba. E Vai, aí? Glauco. Paraíba. E agora é Poxa, difícil, Tira hein, ou não ó. tira? Vocês me colocam numas enrascadas, sabe por quê? Porque ele tem. Agora, vendo ele ali, eu lembrei de uma lembrança positiva. Lembrou de uma lembrança. Aquele golaço. Lembrei de uma lembrança. Tem uma memória dele. Golaço. Partiu Paraíba. Golaço. Um Atletiba, 2x1. Se não me engano, Golaço. 2x0. 2x0, né? 2x0. Em 2008, final do Campeonato Paranaense. E o Curitiba se sagrou campeão. Ele era um dos jogadores mais importantes. Porém, contudo, entretanto, eu não vou tirar o chapéu. Não vou tirar a peruca. Até me confundi Vou aqui. chegar nesse mesmo, Por quê? mesmo raciocínio. Porque ele jogou no time tenebroso de 2009 e era o centenário do Curitiba, uma expectativa grande no torcedor. E ele, junto com uma meia dúzia lá de Marcelinho, jogadores Paraíba também. e foi mal alguns depois, né? paraíbas e mais alguns outros, eles acabaram decepcionando muito o torcedor. E eu tenho uma grande mágoa daquele time de 2009. Isso, mágoa. Quem É importante ficou- lembrar. Falta mágoa e Teve falta alguns ódio. que ficaram, permaneceram daquele elenco de 2009, ficaram para 2010 e conseguiram se recuperar, se reabilitar. Eu ainda dou uma passada de pano. Ele pegou a mala, acabou o campeonato, ele já estava encaminhado para o São Paulo. né? Foi pro São Paulo. Então eu não tiro o chapéu, Vou não chegar tiro a nisso peruca. só para Eu tô encerrar até o nervoso com raciocínio isso. do nosso Glauco, que já ficou magoado. nervoso. Novamente, vou repetir Mágoa é aqui nesse importante. quadro. Mágoa e ódio são sentimentos que a torcida precisa cultivar e tem que crescer. Tem que sentir Tem ódio. que cultivar o Se não ódio. sentir ódio, não vai Tá pra E errado. frente. essa é a mensagem positiva do programa. Tem que odiar quem te fez se Exatamente. tornar coxa branca. Glauco Aliás, meu lembrou pai, um aquele- abraço, pai, pra você. Lembrou aquele jogo contra o Atlético ali? Eu comprei uma camisa de Carlinhos Paraíba depois daquele jogo. Eu tenho até hoje a camisa dele. São- Não tenho problema em ter camisa desses pereba e traíra aí. Já mencionei. Ele Vai tem até queimar, hoje. vai rasgar. Não, Murilo é continua. corajoso, né? Meu Continuo, Deus. tenho. Gostava muito do Carlinhos Paraíba, mas eu não tiro também. Também não tiro. E não foi nem por causa do time de 2009. Uma loucura, tudo deu errado ali. Curitiba e São Paulo, 4x3 pro São Paulo. São Paulo abre aquele 3x0 ali. Esse miserável começa a dar cambalhota e comemorar na minha frente. Isso cara. quando 2011, quando o Curitiba voltou pra Série Comprei A. uma ele- camisa tua, seu miserável. Ninguém tem camisa tua. Eu tenho. Isso ninguém Eu tem. tenho até hoje. Uma boa, Tá? uma Não boa, precisava ter dado cambalhota à minha frente. Ai, Não ai. tira, Piru. uma boa recordação pra alimentar o ódio. Ódio. Cultivem o ódio, torcida. É Se der isso, o ódio, vai pessoal. pra frente. Com essa mensagem aí positiva... Programa 100% positivo hoje, né? Com essa mensagem a gente encerra mais um Pode Coxa. Voltamos na semana que vem, não, na próxima. Na semana que vem tem data FIFA, não tem jogo, então Graças a Deus. não na tem jogo semana Corinthians semana que seguinte vem. a gente volta aí com Pode Coxa. Valeu!